gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo deste canal. Vocês estão surpresos de me ver aqui com tanta frequência? Pois eu também estou por estar aqui. Este vídeo é um oferecimento do senhor meu cunhado, o senhor Caio Kikoli, então eu já deixo aqui meus agradecimentos públicos a ele, porque ele me emprestou todos os seus junjitos para eu poder falar aqui nesse canal. Eu li todos, quer dizer, tá faltando 2 pra eu terminar de ler, porque foi uma pilha, como vocês vão ver, foi uma pilha substancial de junjitos. E eu gostei de cada momento que eu passei lendo esses mangás. Devo dizer para vocês que essa não é a minha primeira incursão no mundo dos mangás. Eu já li alguns e também desisti de ler outros. Pra vocês terem uma ideia, eu tava quase completando aquela coleção do Monster em capa dura, só que eu não sei, eu olhava para aquele mangá e eu pensava, eu sei que provavelmente é uma obra-prima, que muita gente gosta, que deve ter uma história espetacular, eu sei de tudo isso, mas sabe quando você olha pro mangá e você não tem o mínimo interesse de ler? E daí, sabe o que eu fiz? Eu fui lá e troquei no sebo por outras coisas que eu realmente queria ler. Isso não quer dizer que eventualmente algum dia eu não vá comprar de novo, ou então emprestar ou ler pela internet, ou sei lá, mas o momento não estava correto para eu ler aquele mangá. Mas tem um autor que sempre me chamou a atenção, desde que começaram a pipocar aí os primeiros lançamentos dele pela internet. Eu sempre tive muito interesse porque ele era um escritor de terror, ele é um escritor de terror, e as pessoas sempre falavam coisas que me deixavam assim muito encafifada, sabe? Principalmente em relação à obra-prima dele, que é o Uzumaki, né? Então sempre ouvi muitas pessoas falarem sobre o Uzumaki como algo assim espetacular, diferente, esquisito, que não dava pra ser explicado direito. E eu fiquei pensando, mas que diacho é isso que eu preciso ler? Então consegui emprestar, né? E fico muito feliz com isso porque Junjito se tornou um dos meus autores favoritos, sem sombra de dúvida. Aqui eu vou falar sobre alguns motivos que fizeram com que eu gostasse tanto desse autor e quem sabe inspirar vocês a lerem também, né, se vocês ainda não o fizeram. E eu pretendo fazer um vídeo só para o Uzumaki, né, porque ali tem um tema que muito me interessa, que é a questão dos espaços. Então eu vou gravar em breve. A primeira coisa que vocês têm para saber sobre o Sr. Junjito é que ele escreve quadrinhos, os mangás dele, geralmente são em formatos de contos, né? Provavelmente porque saíam em revistas, alguns deles, e eram compilados depois para formar aí o mangá, né? O mangá como um tomo. Eu não sei se eu tô falando os nomes direitos, as nomenclaturas, como, sei lá, não sei se são fascículos, se são capítulos, eu não sei. Mas vocês vão entender, né? Vocês entendem. Enfim. Então, provavelmente era por isso que eram capítulos, né, que pareciam histórias fechadas, e depois eles geralmente são com os mesmos personagens, e daí vai fechar a história geral. Então, eu vou mostrar alguns dos quadrinhos que são contos fechados, porque esses contos são muito interessantes. Então, aqui, por exemplo, nos contos de horror da Mimi, que é esse daqui, que eu adorei, nós temos a Mimi, que é essa mocinha muito linda e assombrada, que vai seguir, vão acontecer diversas situações grotescas com ela, diversas situações complicadas. No começo do mangá ela tem um namorado que ele tem uma boa chance de ser um bobalhão, e eles estão eu não sei se é uma viagem de carro exatamente, mas eles estão no carro, está chovendo bastante, e eles percebem que em cima de um dos postes tem uma figura muito sinistra olhando para eles. Então, eles passam por esse poste, veem essa figura sinistra e em um determinado momento ali essa figura desaparece. É um conto bem pequenininho, mas já vai dar ali o tom das narrativas de Junjito, porque é quase sempre assim. O sobrenatural, ele faz muito mais parte da vida comum, do cotidiano dessas personagens, do que, por exemplo, faz parte da nossa vida vivendo aqui no Brasil ou vivendo no Ocidente, né? Então, assim, eu não estou querendo aqui fazer uma afirmação de que lá no Japão eles percebem o sobrenatural de tal forma, porque eu realmente não sei. Não é um tipo de coisa que eu tenha pesquisado antes, então eu não posso fazer esse tipo de afirmação. No entanto, eu tenho muito interesse por esse tema, então se vocês tiverem sugestões aí de livros de teoria que eu possa ler sobre o assunto, eu vou gostar bastante. Mas a impressão que dá
eu vou falar de impressões aqui, das minhas impressões lendo esses mangás. A impressão que dá é que aqui o sobrenatural, ele tá profundamente naturalizado na vida das pessoas. Não quer dizer que essas pessoas gostem do sobrenatural, não quer dizer que esses personagens vejam aquilo como algo normal, não é assim. Existe aquele retraimento da coisa grotesca, quando os personagens eles se deparam com essa coisa grotesca, porém não é algo que fariam eles sair gritando como alguma pessoa histriônica em filmes ocidentais, sabe? Sabe aqueles filmes de shopping center? Eu tô falando assim no sentido de que é mais comum vocês saberem do que eu tô falando, a gente se comunicar quando dizem filme de terror de shopping center. Por exemplo, aqueles que arrastam multidões, né? Recentemente a gente foi ver aquele péssimo A Freira 2 e esse é um bom exemplo de um mau exemplo, porque existem filmes de shopping center de terror que são muito bons, mas não é o caso de A Freira 2, enfim. Quando os personagens são histriônicos, saem gritando e correndo e não sei o que. Aqui em Junji Ito vocês não vão ver isso. Aqui o terror, o horror, o grotesco é algo quase... é algo que é aceitado com um certo estoicismo. Por exemplo, aqui nesse quadrinho aqui da Mimi, vai acontecendo uma série de coisas com essa personagem, né? Então, por exemplo, ela muda pra ela tá morando numa pensão, acho que é uma pensão. E tem uma pessoa, tem umas figuras muito estranhas, principalmente uma pessoa que ela, alegadamente, uma mulher, uma figura feminina, né, que aparentemente mora num determinado quarto com outras mulheres, que todo mundo imagina que sejam irmãs dessa personagem estranha. E elas sabem que são pessoas diferentes que entram e saem daquele quarto, porque elas têm tamanhos diferentes. Então, a Mimi, no começo do quadrinho, da história, ela tá muito pistola da cara com o morador do apartamento de cima, porque ele tá fazendo muito barulho e ela tem que estudar. E ela não consegue se concentrar porque esse cara não para de fazer barulho, ele ouve música muito alta. E daí ela vai reclamar, e quando ela tá lá reclamando com ele, aparece essa mulher muito estranha, toda encapuzada, não dá pra ver absolutamente nada do rosto dela, não dá pra ver nada. E ela passa. E daí, a situação vai ficar complicada, vai ficar estranha, porque esse cara sobre quem ela foi reclamar, fala pra ele, nossa, tem uma pessoa morando aqui no apartamento do lado e eu nunca ouvi barulho nenhum. E daí uma outra moradora fala, na verdade são 3 pessoas, 3 mulheres que moram aí. E ele vai ficar muito louco, porque ele não ouve barulho nenhum. E ali eles moram num lugar em que as paredes são finas, é um lugar meio assim, tipo, não tem muita qualidade, sabe, a arquitetura. E daí ele vai ficar perturbado, porque ele nunca ouviu barulho nenhum. E tem uma razão pra isso, porque a criatura realmente é uma criatura, é um negócio estranho. Enfim, Mimi, ao longo desse mangá, ela vai sendo atormentada por uma série de coisas estranhas. Inclusive, tem um conto muito legal, que ela tá morando em outro lugar, meu Deus do céu, coitada, ela não dá sorte. Ela tá morando em outro lugar que fica na frente de frente pra um cemitério. E ela tá morando lá porque, obviamente, é mais barato, né? E disse que ali naquele cemitério tem corpos de verdade, não são cinzas, né? Porque nos Estados Unidos, no Japão, é costume, quando a pessoa morre, elas são queimadas. Como que é o nome? Meu Deus do céu, são tostadinhas lá e coloca no potinho. Esqueci o nome agora. Enfim, vocês sabem do que eu tô falando. E isso é um costume muito, assim, a maioria das pessoas que morrem são cremadas. Lembrei. São cremadas. Só que não é o caso desse cemitério, né? Esse namorado encosto da Mimi vai lá e fala pra ela, escuta, eu acho que tem corpo aí. E daí, tudo pior ainda com a situação, quando ela vai dormir, ela começa a ouvir barulhos. Tipo um crack, sabe? Uns screak, uns crack. E ela começa a ouvir esses barulhos. E ela fica muito louca, porque ela acha que as lápides estão se movendo. E tem a ver com o vizinho também. Ou seja, ninguém aqui tem vizinhos agradáveis. Ninguém. Eu acho que é uma coisa que a gente pode se relacionar um pouco.
hoje em dia. O Junji Ito também, ele não é só uma pessoa que fala sobre coisas tenebrosas. Ele também fala sobre gatinhos. Esse é um mangá que eu acho que pessoas que amam gatos vão gostar demais. Eu tenho cachorro só, eu não tenho gatos, mas eu tenho amigas que têm gatos e eles são as coisas mais fofas. E eu gostaria de ter um gato um dia, porém minhas cãs odeiam, né? Então, fazer o quê? Aqui em O Diário dos Gatos, o Junji Ito vai fazer um mangá autobiográfico. Ele vai contar sobre o momento em que ele e a esposa dele compraram uma casa nova, então era aquela casa bonita, com as paredes todas bonitas, de papel de parede bonito, aquele cheiro de casa nova, aquela delícia. E ele pensa, nossa, como é gostoso quando a gente entra numa casa nova, tem esse cheiro de casa nova. E daí a mulher dele fala, sabe de uma coisa? Eu vou trazer meus gatos. Ela tem 2 gatos que ficaram na casa dos pais dela. E ela decide trazer os gatos. E daí eles têm que empapelar a casa toda com papel lá pra não estragar o papel de parede. Eles têm que fazer um monte de coisa, grudar os adereços deles, os enfeitinhos, o negócio tem que guardar tudo por causa dos gatos. E é muito legal, porque aqui, Junji Ito, sendo um autor de terror, ele vai fazer umas coisas umas brincadeiras muito interessantes com as imagens. Não sei se vocês estão não sei se está focando, meninas, mas aqui temos alguns pesadelos do Sr. Junji Ito com os gatos, porque um dos gatos tem um rosto, tem uma mancha nas costas, umas manchinhas nas costas que parece um rosto gritando. Então ele já fica muito louco pensando o que significa as manchas desse gato. E esse gato não gosta muito dele. Então, a forma como ele retratou a esposa dele também, com aqueles olhos brancos, sabe? De quando ele retrata os fantasmas e as criaturas do mal nos mangás dele são geralmente retratadas com aqueles olhos não tem nada nos olhos, não tem pupilas, são aqueles olhos brancos, né? Então é aquela criatura esquisita. Ele retratou a esposa dele com esses olhos, pra dar a entender que ela tem algum poder sobrenatural sobre os gatos, porque os gatos amam ela e os gatos não gostam dele. Então, gente, isso aqui é tão divertido, que, assim, eu ri demais, porque o Junji Ito, ele tem uma parte que ele, sabe quando a gente fala, ai, que gostoso, eu quero morder você, eu quero te matar, tipo, apertar o bicho, assim, e ai, eu te amo tanto que eu quero te matar. É aquele negócio que dono de cachorro e dono de gato às vezes tem, que é um negócio meio assim, que tem aquele elemento de eu quero te morder. Ele faz isso com desenho. E aqui fica muito legal. E essa edição também tem as fotos dos gatinhos dele. Aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Meu Deus. Ó, o gato com as manchas, ó. Aqui tem a fotinha dos gatinhos. E é muito divertido, é muito divertido. Quando o gato finalmente deita perto dele na cama, aos pés dele, sabe? Ou então quando ele tenta subornar o gato pro gato, porque os gatos dormem sempre do lado da esposa dele, nunca do lado dele. Daí um dia ele acorda e o gatinho tá deitadinho bem do lado dele e ele fica lá, meu Deus, ele tá deitado perto de mim. Ai, é muito fofinho mesmo. É uma coisa que você não espera do Sr. Junji Ito, que atormenta todo mundo com suas visões do horror. Agora eu vou mostrar pra vocês uma das leituras mais impactantes que eu fiz de Junji Ito, que para mim foi esse aqui, ó, o Calafrios. Esse daqui saiu pela Pipoca Nanquim, já dá pra pelar. Todos eles têm uma ótima qualidade. É interessante porque várias editoras estão lançando hoje um Junji Ito no Brasil e todas elas são muito boas, assim. Geralmente eu prefiro mangá com capa mole, porque é mais confortável pra ler, né? Mas esse daqui também é muito bom. E aqui, esse daqui, gente, tem cada história espetacular que vocês não fazem ideia. Assim, eu já comentei em algum vídeo que o terror ocidental tem me deixado muito contra... Nossa, minha garganta tá falhando, porque eu já gravei 2 vídeos hoje pra um outro canal, o canal da biblioteca aqui da minha cidade, e eu tô sem voz, mas vamos lá, firme e forte. Nós temos aqui, eu já tô loucona, eu já comentei em algum vídeo que as histórias de terror ocidental têm me deixado contrafeita. Por quê? Porque eu já sei o que vai acontecer.
Não tem nenhuma surpresa, é tudo a mesma baboseira de sempre. É todo o mesmo, inclusive são as mesmas palavras, são as mesmas construções frasais. A gente lê uma história, parece que está lendo a mesma coisa. Parece que no gênero terror se desenvolveu um esqueleto de história que todos os autores seguem. Com exceções, obviamente, para meu mestre Stephen King, que apesar dele ser repetitivo em personagens, né, geralmente os personagens dele são escritores, atormentados, bêbados, ex-bêbados, ex-alcoólatras, não sei o que, geralmente são esses personagens, porém as histórias são muito criativas, então eu deixo ele fora desse balaio, né, o meu mestre Stephen King continua fora do balaio, mas ele é único, sabe? A maioria das coisas que eu tenho lido são iguais. Então, pra mim, foi um deleite ler algo que me surpreendeu completamente. E outra coisa, deixa eu dizer uma coisa pra vocês. O Junji Ito, eu não sei se isso é uma coisa de mangakas? Aqueles caras que faz mangá. O autor do mangá. Eu não sei se é uma coisa de mangakas japoneses, mas eles se recusam a encaixar suas histórias em uma determinada interpretação. Ou eu não sei se isso é um traço do Junji Ito, talvez seja. Mas ele, quando você está lendo uma história e você está indo por um determinado caminho, você pensa, eu sei onde isso vai dar. Não, você não sabe, meu colega, você não sabe. Você vai ser surpreendido para onde esse quadrinho vai ser enviado. Mas isso acontece muito raramente, porque as histórias são muito insólitas, são muito diferentes. Aqui eu vou falar, por exemplo, da minha favorita dessa coletânea, que é... Esqueci o nome, mas eu já falo pra vocês. Eu geralmente não me ligo muito em títulos, né? Glicerídeo. Por quê? Por que esse conto me foi tão marcante? Porque é sobre uma casa. E é uma casa de pessoa... Tem essa casa. Ai, meu Deus, acho que a minha mente tá embaralhando já. Nós temos essa família que mora nessa casa, que pinga gordura de todos os lugares. Pinga gordura do teto, tem gordura em todo canto. As roupas são engorduradas, tudo é engordurado. Por quê? Porque nessa casa tem um açougue ali também, né? Então esse homem, o pai dessas crianças, são duas crianças, um rapaz e uma moça. Eles moram nessa casa e eles sofrem muito bullying na escola, inclusive porque eles são cobertos de gordura, sempre. Eles estão sempre muito engordurados, né? E eles vivem nessa situação tenebrosa, nessa situação complicadíssima, sabe? Que não tem como se livrar dessa situação. Eu tô virando aqui, tô tentando encontrar o trem. 361, peraí. Aqui, achei. Senhor Jesus. Então, temos essa personagem principal que ela frequentemente sonha que ela está sendo engolfada pela gordura. Ela vê ela sonha com o Monte Fuji, por exemplo, que é aquela montanha gigantesca no Japão, e quando o monte explode a lava, não é lava, é gordura. Então ela é detonada pela gordura. Olha, o desenho do Junji Ito é exímio, sabe? Pra te dar aquela sensação de que você tá naquela situação horrível, que você tá praticamente sentindo o gosto daquela gordura. Saca só. Deixa eu ver se não é uma parte de spoiler. É uma parte de spoiler. Ai, meu Deus, que horror. Sério, tem algumas das cenas mais horrendas nesse quadrinho. Porque o que acontece é o seguinte. Essa moça, né, que que come o pão que o diabo amassou, ela tem um irmão, que é um irmão esquisitíssimo. E esse irmão dela, ele é todo cheio de espinha. Meu Deus, ele é insalubre esse ambiente, olha só. Não sei se vocês vão conseguir ver, mas olhem aqui. Nesse ambiente insalubre, todo mundo é meio louco, né? E esse garoto, ele sofre bullying, ele machuca e maltrata a irmã dele sempre. E ele começou com uma mania, que é tomar galões e galões de óleo. Então, ele vai ficando cada vez mais engordurado. Gente, sério. Sério, essa história, ela é muito perturbadora e ela é nojenta. E ela também é muito interessante porque vai falar sobre casas e sobre a sensação que nós temos quando entramos em determinado ambiente e como o ambiente condiciona as pessoas.
esse conto pra mim foi uma obra-prima. Essa questão do insólito nas obras do Junji Ito é muito forte, sabe? São coisas que você nunca imaginaria, que você não tá esperando. E isso é uma das coisas que fizeram com que esse autor ficasse assim muito... se tornasse um dos meus favoritos. É claro que assim, ele é o primeiro mangaka que eu leio que eu leio bastante da obra, né? Que eu li vários aqui que eu vou mostrar pra vocês. Mas eu não leio outros, eu não li outros, então eu não sei se é um traço assim, esse insólito, se ele é presente em outros autores ou se não é. Me digam aí nos comentários o que vocês acham. Daí, eu também li um outro mangá que é um dos principais do Junji Ito, é um dos mais famosos, que é o Tomie, que ele vem em volume 1 e volume 2. Eu li o volume 1, confesso que eu não tive muito interesse em ler o volume 2 pelo seguinte... o Kai estava me falando que o Tomie, ele começou a ser escrito pelo Junji Ito quando ele ainda não era famoso, uma das primeiras histórias dele. E com o Tomie, ele ganhou um concurso. Então, ele foi desenvolvendo ao longo de décadas a história de Tomie. Por isso que existem aquelas primeiras que eu traço até bem diferentezinho, bem mais simplesinho, e ele vai se aperfeiçoando ao longo do tempo, inclusive em relação à história. Mas assim, no geral eu achei bem repetitivo, então eu não tive muito interesse em ver o segundo. Porém, sabendo que ele foi desenvolvendo ao longo do tempo e também pelo tanto que significou na carreira do Junji Ito, eu acabei, acho que eu quero ler o segundo também, né? Então não está comigo ainda, acho que é o único que não está comigo, porque eu defasei a estante do Caio, mas espero pegar o segundo para poder ler. Beleza, Tomie vai falar sobre essa garota que ela não é bem uma garota, talvez ela seja um demônio. Ela é linda, ela é um espetáculo. Todo mundo se apaixona por ela, todos os homens se apaixonam por ela porque ela tem um jeito de seduzir que é assim, matador mesmo. Ela seduz com muita facilidade, os homens caem como patinhos na dela. E só que eles não só se apaixonam, eles ficam loucos, eles ficam insanos. A paixão deles é a paixão assassina, porque eles vão ter essa compulsão por Tomie, não sei se é uma compulsão, uma certa compulsão. Eles vão ficar tão loucos por ela que eles vão ter ganas de matá-la. E ela vai morrer várias vezes. E se ela não consegue... ela faz com que esses homens fiquem com muito ódio, com muita raiva, a ponto de matá-la. Isso não quer dizer que o amor deles arrefeça pelo assassinato. Não, eles continuam amando-a, continuam loucos por ela, continuam buscando por ela, e ela sempre renasce, de uma maneira ou de outra. E ela renasce de umas maneiras muito peculiares. Então assim, é uma história muito interessante, ainda que repetitiva, porque depois de um determinado tempo você pensa, ai meu Deus, ela vai morrer de novo, vai nascer de novo. Só que ainda assim, ela vai nascendo de umas formas tão peculiares que também deixa esse mangá bastante interessante. Eu li muitos outros, tá? Eu li esse daqui, que é o Gyo. Sério. Assim, eu não li tudo esse mês não, tá, gente? Eu fui lendo assim ao longo do ano todo. O Gyo é muito bom. É muito bom. Aconteceu um determinado rolê no meio do oceano com uma equipe de pesquisa que estava lá num submarino. E algo fugiu do controle. Não vou dizer o que, porque vai que vocês vão ler, né? Eu espero que sim, porque esse aqui vale muito a pena. Esse é um dos meus favoritos também. Acho que depois do Uzumaki e depois de Calafrios, esse daqui talvez seja meu favorito. Nós temos aqui uma situação que acontece, sai do controle dos cientistas e meio que eles acabam esquecendo, aconteceu durante a Segunda Guerra Mundial, só que vai ter reverberações agora no presente. O que acontece é o seguinte... os peixes estão saindo do mar, mas agora eles são híbridos, eles têm uma máquina acoplada a eles, então eles caminham pela terra, eles conseguem caminhar e eles caminham até morrer, assim, tipo, eles já estão mortos porque eles são peixes, eles não podem sair da água, mas essas máquinas talvez sejam inteligentes. E gente, sério, é uma bad trip. Isso aqui é uma bad trip. É como se a pessoa tivesse muito chapada, sabe? E pensou nisso. Mas é muito boa. Uma coisa que chama a atenção no gibi do Junji Ito é que assim, eu pelo menos senti, eu tive essa sensação
de que ele recusa, ele frustra suas interpretações, sabe? Às vezes você pode viajar na batatona, você pensa assim, nossa, porque essa história aqui é uma metáfora para não sei o quê. Bom, você pode fazer isso. Você pode fazer isso com qualquer mídia, com qualquer livro, com qualquer filme, com qualquer música. Você pode fazer a sua interpretação. Mas eu acho que no caso do Junji Ito, eu nunca tive essa sensação, porque parece que ele frustra a sua interpretação. Você tá indo todo pimpão por uma interpretação. E daí no final ele chega e te dá aquele fala, ahá, te peguei. Não é nada disso do que você tá pensando. Eu gosto muito disso. E aqui, em Gyo, eu acho que se a gente quiser pensar na questão do mar e do clima, não clima, mas não é exatamente o clima, como que é? Das adversidades ali, nas adversidades climáticas. Se você quiser pensar numa questão metafórica, né, para a subida do mar, para o mar invadindo a cidade ou coisas do tipo, porque a gente sabe que o Japão ele tem uma estrutura geológica que faz com que seja um país muito problemático em relação ao clima, né? Tanto que tem ali tsunamis, tem terremotos o tempo inteiro, ele tem terremotos praticamente diariamente, né? Às vezes as pessoas não sentem, os prédios são feitos para suportar alguns tipos de terremotos, mas existe sempre aquela... Sobre o Japão, principalmente quando eu assisto canais de gringos, de pessoas brasileiras que moram no Japão, tipo tem aquele cara, o Baka Gaijin, tem também uma mocinha que eu acho ela muito legal, que eu assisto de vez em quando, que eu esqueci o nome dela, mas eu vou deixar aí pra vocês. Eles falam sobre a situação no Japão, e eu vi um vídeo do Baka Gaijin falando que existe, todo japonês sabe que em algum momento vai ter um terremoto ou uma situação climática tão extrema que pode acabar com o Japão. Assim, pode acabar, pode matar tipo 90% das pessoas. Então eu imagino como é você morar numa situação de risco dessa, numa situação em que você tem um risco permanente sobre a sua cabeça, sabe? Como é o caso da Califórnia também, né, que tem aquela falha de San Andreas. É na Califórnia? Que tem a falha de San Andreas lá, que teve aquele filme com The Rock. Eu adoro aquele filme, eu sei que ele é bem brega, mas eu gosto tanto daquele filme. Enfim, eu fico imaginando como seria morar numa situação dessa, sabe? A gente vê tanta catástrofe, tanta coisa horrenda tá acontecendo no Brasil, por exemplo, catástrofes climáticas tenebrosas no Rio Grande do Sul por conta do El Niño e por conta de todas as outras situações situações climáticas que infelizmente a gente só vai ver aumentar. E eu fico pensando como sabe, você viver numa situação dessa. E eu imagino que aqui talvez tenha um pouco disso. Se você quiser interpretar nesse sentido, eu acho que dá. Essa história cabe, sabe? Esse tipo de interpretação. Eu também li esse daqui, que é Mortos de Amor, que é nada mais, nada menos do que uma história de amor, só que de terror. Eu achei que eu iria gostar bem mais do que eu gostei, mas eu achei bem bonito o final, assim. Aqui, beleza, aqui tem essa história de que em um determinado dia, quando está cheio de névoa, um dia em que estiver cheio de névoa na cidade, as pessoas vão para estas encruzilhadas pedir conselhos de estranhos. Então, por exemplo, eles tampam a cara e é como se a pessoa fosse um tarô ambulante, a pessoa que estivesse passando. Ele vai pedir uma sorte do dia. E nós temos aqui esta figura muito sinistra, deste garoto, que ele é belíssimo, mas ele é super sinistro, que ele dá conselhos de morte para as pessoas, principalmente para garotas, e começa uma verdadeira epidemia de suicídios. Então, isso aqui vai ter uma conexão direta com o personagem principal dessa história. É muito legal essa história, bem trágica e bonito o final, achei bonito. Ok, legal. Estamos quase terminando, gente, porque o meu favorito, o Uzumaki, eu não vou falar sobre ele hoje. Eu vou fazer um vídeo só pra ele, porque eu quero analisar umas coisinhas aí. Espero que vocês gostem. O último gibi, o último mangá sobre o qual eu vou falar, é A Sala de Aula que Derreteu, que é exatamente isso, sabe? As pessoas dessa sala de aula começam a derreter. E tem aqui personagens que... Sério, gente. Tem uma garotinha que é de uma bizarrice tão inacreditável. Mas beleza. O que é mais interessante é
essa questão do quanto, muita calma nessa hora, porque pode ser que me entendam mal, ou na verdade é mais fácil eu me explicar de forma incorreta, mas eu vou tentar me ater aqui à história para não ser a Cíntia polêmica, né? Nós temos aqui um cara que ele tem um tesão incontrolável em se desculpar. É isso. É isso. Ele se desculpa por tudo, ele tem um prazer, assim, prazer, eu acho que sexual mesmo, de ser humilhado. Qualquer coisa que acontece, mesmo que a culpa não for dele, ele vai se desculpar. Assim, tipo, uma compulsão, sabe? E ele sente, ele gosta disso. E ele tem uma família tão bizarra, que inclusive tem uma irmãzinha que ela é como se fosse um pequeno demônio, que é essa aqui, ó. E ela fala assim, ai, você tá caindo nesse, você acha que ele é muito simpático, mas na verdade ele gosta, ele tem tesão em se humilhar, em pedir desculpa, ele adora, olha como ele tá brilhando. Ai, gente, sério, é assim, é muito insólito. Eu acho que não tem outra palavra, eu acho que insólito, sabe? Eu conhecia, quando eu tava no mestrado, tinha uma professora que ela dava uma matéria do insólito na literatura. E eu fiquei lembrando dessa matéria o tempo inteiro enquanto eu tava lendo Junji Ito. Eu acho que dá muito pra analisar as obras dele sob esse viés, sabe? E é isso. Esse cara se desculpando, essa menina endemoniada e essa sala que derrete. As pessoas literalmente começam a se liquefazer. E é muito louco. Muito louco mesmo. E daí tem dois que eu ainda não terminei de ler. Que esse daqui que honestamente eu tô com pouco interesse em ler. As Egocêntricas Maldições de Swish. Eu não sei. Eu olho essa capa eu penso, não sei. Não tô afim não. Mas vou ler. Assim mesmo, porque Junji pode sempre me surpreender. E tem esse que eu ainda não li, que é aquele que lança, acho que um dos primeiros que apareceu aqui no Brasil, lançado pela Dark Side Books, que é o Fragmentos do Horror. Esse daqui eu ainda não li, porque tem vários aqui que eu já li, vários contos aqui nessa edição que eu já li em outros mangás, né? E daí por fim tem a obra-prima do Junji Ito, que é o Uzumaki. Gente, sério, vou fazer um vídeo só para Uzumaki, analisando especificamente os espaços. Eu sei que vocês gostaram quando eu falei de casas, espero que vocês gostem, porque aqui tem muito pano pra manga pra falar de casas aqui nesse gibi. Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa super apresentação de gibizões de Junji Ito. Espero que vocês leiam, porque vale muito a pena, porque esse é um cara muito criativo e muito fofinho. As entrevistas que ele dá, a forma como ele fala sobre si mesmo, ele é fofinho, gente, ele é fofinho. É isso, minha gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e espero que vocês continuem seguindo este canal. Deem-me seu amor. Deem-me seu amor em forma de likes e comentários. Ai, que horror. Ai, o Junji Ito podia fazer uma história dessa. Aquela pessoa que tá praticamente sem olho, sem pálpebra, não quer sem pálpebra não, sem pupilas olhando pra tela, me dá seu like, babando assim, nossa, super consigo ver um desenho na minha mente, uma pessoa, uma blogueirinha, sabe, aquelas blogueirinhas, tipo, babando na frente do computador, me dá seu like, super consigo ver, tá praticamente gritando Junji Ito. Enfim, gente, muito obrigada pela presença de vocês que não me deixam nunca falando sozinha e até o próximo vídeo, tchau, tchau.